Tô por aqui de novo, moçada. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou Zé Lucas aqui na área. Hoje nós vamos estudar, vamos revisar, fazer um resumão sobre o que? Tabela periódica. Vamos estudar sobre a tabela periódica, fazer um resumo sobre o que nós trabalhamos em sala de aula. Enfim, vai ser um momento muito bom, um conteúdo muito bom para você ter como base de estudo para as nossas avaliações. Vocês vão, fechar, tirar nota 10. Então, bora lá, pessoal. A tabela periódica, ela foi pensada e foi evoluída durante muito tempo como uma forma de organizar os elementos químicos que existem. Então, o que é a tabela periódica? Uma forma de organizar os elementos químicos que existem. Beleza, sabemos que é isso. Tabela periódica é uma forma de organizar os elementos químicos que existem. Show de bola. E aí, pessoal, foi pensado este modelo de tabela periódica e o criador da tabela periódica foi Mendeleev. Mendeleev, ele teve em sonho uma forma de organizar a tabela periódica, uma forma de distribuir os elementos da tabela periódica, e aí nós vamos ver aqui agora como ocorreu essa distribuição e de que forma que esses elementos estão distribuídos na tabela periódica. Primeiramente, pessoal, a tabela periódica, nós temos períodos e séries. Períodos, séries da tabela periódica, são as linhas horizontais, são as linhas horizontais. E aí, pessoal, nós temos 7 períodos na tabela periódica que indicam as 7 camadas ao redor do núcleo atômico. Lembra que nós trabalhamos lá em modelos atômicos? Eu acabei de gravar vídeo aula aqui, lá no modelo atômico de Bohr. O que Bohr fala? Que ao redor do núcleo atômico nós possuímos 7 camadas de energia constante. Então, esses 7 períodos são 7 camadas, olha só, 7 camadas, níveis de energia a ser preenchido pelo elétron, pessoal. E aí nós temos as famílias e os grupos. Que as famílias, pessoal, são as colunas verticais da tabela periódica. E aí nessas famílias, nessas colunas da tabela periódica, nós encontramos elementos químicos com propriedades químicas semelhantes. Então bora lá, bizu. Período, você encontra camadas de energia. Grupo e família, propriedades químicas semelhantes. Certo, pessoal? E aí, pessoal, vamos agora conhecer algumas famílias da tabela periódica que são muito importantes para vocês. Bora lá, nós temos a família 1, ou família 1A. São os metais alcalinos, a primeira família ali da tabela periódica, menos o hidrogênio. Hidrogênio, o isolado da tabela periódica, é o sem família da tabela periódica. Então, família 1, metais alcalinos. Família 2, segunda coluna da tabela periódica, alcalinos terrosos. A família 13, Zé Lucas, o que é do 3 ao 12? Metais de transição. Metais de transição. Então a família 13 nós chamamos de a família do boro ou grupo do boro. A família 14 é a família do carbono. A família 15 é a família do nitrogênio. Os 16, a família 16 nós chamamos de calcogênios. Os 17 de halogênio. E o 18 é você, meu gás nobre. Ah, professor, por que o gás nobre é especial como eu? Porque todo mundo da tabela periódica quer ser igual a um gás nobre. Por quê? Porque o gás nobre já está estável, né? E todo mundo da tabela periódica quer ser igual a um gás nobre, pessoal. E como eu já falei, do 3 ao 12, metais de transição, certo? E aqui, pessoal, nós podemos classificar a nossa tabela periódica dessa forma e de uma forma bem mais simples para vocês, certo? Então, pessoal, nós temos algumas características de alguns elementos da tabela periódica. Bora lá, os metais. Os metais, eles possuem uma eletropositividade muito grande.
Professor, o que é eletropositividade? A tendência que o átomo tem de perder elétron. Ele perde elétron, ele fica mais positivo. Todos os metais são sólidos, exceto o mercúrio. Eles possuem um brilho característico. Eles são feitos de fios. Alguns são maleáveis e eles são excelentes condutores elétricos. Uma partezinha ali nós temos os ametais. Que os ametais, pessoal, eles são eletronegativos. Eles têm a tendência de ganhar elétrons. Eles ganham elétrons, eles ficam mais negativos, eles ganham elétrons. Eles são, pessoal, os ametais são quebradiços, eles são fáceis de se quebrar, eles são opacos, eles possuem espaços vazios e eles formam moléculas, carbono, oxigênio, nitrogênio, são a família lá dos halogênios, eles formam moléculas, pessoal, e eles são péssimos condutores de eletricidade, exceto para o carbono. Olha só, o carbono é um bom condutor de eletricidade, pessoal. E agora nós vamos entender algumas das propriedades periódicas que foi trabalhada em sala de aula. Como eu já falei, o que é eletronegatividade? É a capacidade que os átomos têm de atrair elétrons. É a capacidade que os átomos têm de ganhar elétrons. Eles ficam mais negativos porque eles estão ganhando mais carga negativa. Nós chamamos essa propriedade de eletronegatividade. Como é que a eletronegatividade ocorre? Ela ocorre da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, qual é o elemento mais eletronegativo? O flúor. E qual é o elemento menos eletronegativo? O frâncio. Aqui, ó, o nosso frânciozinho. Aqui, ó. Vou até circular para vocês. O nosso frânciozinho. Aqui, ó. Nosso frânciozinho aqui. E qual é o elemento mais eletronegativo? O nosso flúor. Certo? Vamos agora, pessoal, entender um pouquinho da nossa eletropositividade. Bora lá entender o que é a eletropositividade, pessoal. Eletropositividade ou caráter metálico é justamente ao contrário da eletronegatividade. A eletropositividade é a propriedade que o átomo tem de perder elétrons. Ele perde carga negativa e ele fica mais o quê? Fica mais positivo. Isso é uma característica dos metais, certo? Os metais possuem essa característica de serem eletropositivos, certo? E como é que vai variar, pessoal, a nossa eletronegatividade? Vai ao contrário da eletronegatividade, da esquerda, da direita para a esquerda e de baixo para cima. Então, qual é o elemento menos eletropositivo? O flúor. E qual é o elemento mais eletropositivo? O nosso frâncio. Tá bom, pessoal? Vamos agora mais para outra propriedade periódica, que é o potencial de ionização. O que é o potencial de ionização? É a energia necessária para tirar do átomo um elétron do seu estado estacionário. Que a energia de ionização cresce igual à eletronegatividade, certo? Raio atômico, pessoal. Raio atômico é a distância do núcleo atômico até o seu elétron mais externo, que ela cresce na tabela periódica igual à eletropositividade, certo? O que é eletroafinidade, pessoal? É a afinidade que um átomo tem de receber elétron, incluindo os gases nobres. E aí ela vai crescer igualzinho à eletronegatividade, certo? O que é a densidade, pessoal? Densidade é o volume e a massa do elemento. Volume e a massa do elemento. E como é que essa densidade cresce? Ela cresce de cima para baixo e para os lados. Os átomos mais densos da tabela periódica são os átomos que ficam no meio da tabela periódica, certo? E aí, pessoal, um pequeno resuminho aí das nossas propriedades periódicas. Então, aí, gás nobre,
você vai pausar o vídeo, vai copiar e vai estudar, beleza? Vamos agora, pessoal, para as famílias e para os grupos da nossa tabela periódica. Só fazendo uma revisão, só recapitulando, só revisando. Isso aqui foi trabalhado em sala de aula, isso aqui foi trabalhado juntamente com vocês, foi discutido, foi estudado, enfim, foi feito um estudo muito bom sobre esse conteúdo. Então, bora lá. Família 1A, primeira coluna, metais alcalinos. Família 2A, segunda coluna, alcalinos terrosos. Família 3A, aquela família lá, que são a família do boro. Família 4A, família do carbono. Família 5A, família do nitrogênio. Família 6A, família dos calcogênios. Família 7A, família dos halogênios. E a família 18, ou grupo 0, que é os nossos gases nobres, tá certo, pessoal? E aí, pessoal, todo esse material está com vocês. Todo esse material está disponível aí para vocês estudarem, para vocês revisarem, para vocês, pessoal, tirarem nota 10, fechar realmente a nossa avaliação. Dando continuidade ao nosso estudo de tabela periódica, pessoal, nós vamos agora entender de como é que o átomo é constituído. O átomo é constituído, todos nós sabemos, de 3 partículas subatômicas. Um próton de carga positiva, um nêutron sem carga, apenas para balancear a massa, e o elétron de carga negativa. O elétron de carga negativa é de massa desprezível. A massa do elétron ela é muito pequena. Ela é cerca de 1840 vezes menor do que a massa do próton. Então é uma massa desprezível. Então onde fica a massa do nosso átomo? No núcleo atômico, pessoal. E aí, pessoal, cada elemento químico possui a sua identidade. Cada elemento químico possui a sua característica particular. Que essa característica particular, pessoal, nós chamamos de número atômico. Professor, o que é um número atômico? O número atômico é a quantidade de prótons que este elemento tem. Número atômico é a quantidade de prótons que este elemento tem. E agora nós chamamos de número atômico Z. Z é igual à quantidade de prótons que este elemento tem. Então, facilmente, pessoal, eu posso dizer que Z é igual a P, ou P é igual a Z, certo? Já que o número atômico é a quantidade de prótons que este elemento tem. E aí, pessoal, para nós entendermos mais um pouquinho desse estudo, nós devemos também entender o que é a massa. Sabemos o que é o número atômico, é o número de prótons presente no núcleo do átomo. Sabemos o que é nêutron, são partículas presentes no núcleo do átomo que contém massa. E o que é a massa? Massa é a soma do número atômico mais o número de nêutrons. Está aqui a nossa formulazinha aqui, ó. Formulazinha muito importante, muito importante. Massa, que é A, é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Muito importante isso aqui para vocês, tá bom, pessoal? E aí, de que forma é que eu vou representar simbolicamente o número atômico? De que forma é que eu vou representar simbolicamente, pessoal, a minha massa? Sempre a massa fica em cima, ou do lado esquerdo ou do lado direito, mas sempre a massa fica em cima e sempre o número atômico fica embaixo. E no meio nós temos o símbolo do elemento, que é o nome do elemento. Certo? Aqui nós temos a atividade que foi feita em sala de aula, que vocês fizeram, certo? Vamos agora revisar um pouquinho sobre íons. Íons são espécies químicas que apresentam números diferentes de prótons e de elétrons. Quando o átomo ele perde um elétron, ele fica mais positivo. Nós chamamos esse átomo de cátion. Beleza? Eu estou explicando rápido.
pega o material, estuda, manda mensagem para mim que a gente vai solucionar as suas dúvidas. Aqui é um resumão bem simples para você. E quando o átomo ele perde, aliás, ele ganha elétron, nós chamamos de ânion, porque ele fica mais negativo. Aqui um exemplo de um cátion, ganhou 3 elétrons. Um exemplo de um ânion, ganhou 2 elétrons. Certo, pessoal? Vamos agora fazer algumas comparações de semelhanças químicas dos elementos. Trabalhamos isso em sala muito bem também. Bora lá! Elementos isótopos é quando nós temos número atômico igual e massa diferente. Elementos isóbaros é quando eu tenho massa igual e número atômico diferente. Elementos isótonos é quando eu tenho número de nêutrons igual, massa e número atômico diferente. Certo, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa aula. Nós temos exercícios que foi trabalhado em sala de aula. E aqui um pouquinho do nosso resumo das nossas relações atômicas. Tira o print, copie no caderno, estuda, que vai ser show de bola, tá certo? Beijo no coração de vocês, meus gatos nobres, e até a próxima aula. Nosso resumão aqui dos nossos conteúdos. Sempre vou ficar fazendo isso perto das nossas avaliações globais, certo? Tchau, tchau!